Oi, oi, oi pra você. Tô voltando a gravar agora aqui pro YouTube, pra quem já me acompanha há algum bom tempo, né? Tô meio desatualizada, tô meio perdida, né? Não sei nem como começar, mas vamos começar. Bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a este canal, um canal que eu voltei agora. Já faz muito tempo que eu não gravo nenhum vídeo e muita coisa aconteceu em todo esse tempo. Então, como vocês já viram no título aí, eu estou atualizando para vocês o que aconteceu e vou dizer uma coisa. Confesso que irão vir muitos vídeos polêmicos mesmo, muitas verdades serão ditas. Então, se você já me acompanha aqui, se você me acompanha aqui a respeito da gastronomia, né, estudar gastronomia, EAD e tudo mais, estudei, sou formada e fiz ainda por cima pós-graduação, tá? Mas o vídeo é esse. Por que que eu não atuo na área de gastronomia? Bora pro vídeo. Oi, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Michele Coelho e sou dona desse canal já faz aí uns 3 anos, mas voltando agora a postar vídeos para você, a gente conversar e trocar experiências. Entendo, esse canal é para trocar experiências, sim. Vou começar conversando com vocês, falando um pouco sobre a minha formação. Para quem caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, né, não conhece a minha história, eu sou formada em gastronomia, me formei em 2022, fiz a faculdade inteira de gastronomia EAD, isso mesmo, gastronomia EAD, fazendo à distância. Eu conto muito sobre as minhas experiências, tiro inúmeras dúvidas de pessoas que gostariam muito de iniciar o curso, mas óbvio, né, como é que a pessoa vai fazer gastronomia EAD? E sim, é possível e é maravilhoso, muito maravilhoso. E me formei então em 2022. Em 2022 mesmo, já iniciei, já emendei, já recente me formado, já iniciei uma pós-graduação em cozinha funcional. Em outros vídeos eu vou entrar novamente nesse assunto para contar um pouco da minha experiência e não sei se eu digo dar dicas, não, né? Mas aconselhar muitas vezes por experiência e propriedade em falar se vale ou não vale a pena, tá? Espere. Mas eu acho que nesse vídeo aqui vocês já vão ter mais ou menos um ressalto aí do que vale ou não. Enfim, voltando, falando sobre a formação de gastronomia. Sim, me formei em gastronomia. Aí vocês me perguntam, tá, Michele, mas você é formado o quê? Você formou chefe? O que é? Não, esquece a história, esquece. Eu me formei gastróloga. Pode se chamar assim a nossa profissão, né, de quem é formado em gastronomia. E chefe, não, porque se te contar essa historinha que formação de chefe, não cai nessa não, que é burrada, que é tiro no pé. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você estudar gastronomia e você se tornar um chefe são coisas totalmente distintas. A única coisa que tem que haver aí são as panelas e os ingredientes, porque o resto não tem nada a ver não. Esse assunto para outro vídeo também, tá? Tô dando muita ideia para vários vídeos aqui. Se vocês gostaram, ficaram curiosos, né, em relação a um desses assuntos, deixa nos comentários aqui para me deixar como um lembrete para mim gravar esses vídeos para vocês, tá? Então, voltando formada assim em gastronomia, em 2022, iniciei a faculdade em 2019, tive um empecilho aí no final da faculdade, coisa e tal, que eu tive que prorrogar, né, estudar mais um tempo, mas tem outros vídeos que eu conto essa trajetória em detalhes. E finalizei essa faculdade, muito grata, muito feliz, iniciei a pós-graduação também, terminei a pós-graduação depois de 2 anos, em 2024, ano passado eu finalizei então a pós, né, em cozinha funcional, que foi muito bacana também. Aprendi muita coisa legal. Mas agora vem, né? Falei um pouco da minha formação e agora eu vou conversar com vocês sobre vocação, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar na área de cozinha, né? De cozinhar, né? Na verdade. E sim, já trabalhei muito mesmo em cozinhas. Mas na época que eu trabalhava nas cozinhas, eu tinha uma outra visão, não era formada nem nada, eu tinha visão mais, não posso dizer, mais difícil, né? Eu conhecia o lado árduo da profissão.
Tá? Então, se você estuda gastronomia, você pretende estudar gastronomia porque você fica se iludindo com aquelas pessoas lindas, maravilhosas de dome, chapeuzinho, tu tá no caminho errado. Desculpa falar, mas é verdade. E nesse vídeo, nesse canal, tu vai encontrar isso. Sinceridade e verdades. Então, eu conheci o lado árduo da profissão. O lado realmente que é você entrar numa cozinha, muitas vezes... Vou falar o horário que eu trabalhava. Eu saía de casa 9 horas da manhã. Porque eu entrava por volta de umas 10. E eu chegava em casa às 11 horas da noite. Eu saía do meu trabalho normalmente 9h30 da noite, por aí. E era árduo, entende? Era árduo no sentido de não ter valorização, de ser humilhada, de lavar muita panela. Isso daí era eu entendia que era o mínimo que eu tinha que fazer aí, era lavar as panelas e tinha que deixar brilhando, né? Deixar brilhando. É viver cheirando gordura, né? Porque eu trabalhava muito como auxiliar, então todas as partes que ninguém quer fazer, o auxiliar faz. Enfim, tive esse momento meu. Os meus pais tiveram um restaurante por 15 anos e sempre eu ajudei muito eles, né? Eu sempre que ajudava. Mas aquilo, eu ajudar, né? Não seria, no caso, o administrar, o tomar frente do negócio, o entender do negócio. Tudo isso antes de eu fazer faculdade de gastronomia. Aí não sei o que me deu que eu fiz a faculdade de gastronomia. Eu acho que talvez por eu trabalhar muito tempo nesse ramo, eu poderia ver que talvez seria uma vocação minha. E depois que eu estudei gastronomia, que eu entendi, que eu vi o lado bom da gastronomia, né? O lado bom de trabalhar num restaurante, o lado bom dessa profissão, que ela é linda, é maravilhosa, é esplendorosa. E se você conhece algum chefe que te inspire, pode ter certeza que ele tem uma história linda. E não é muito confortável para muitas pessoas. Então, o que eu quero dizer é que muitas pessoas não passariam por o que eles passaram. E isso que é o erro de quem sonha em trabalhar na gastronomia, né? Vou estudar gastronomia e minha vida vai ser só flores, frutas e temperos. Ai, sei lá, sua vida vai ser gourmet, não esquece. Não tem nada a ver isso. E eu entendendo isso, e eu fiz uma escolha. Eu me formei, fiz a pós-graduação, tudo, e resolvi e decidi não trabalhar por N motivos. O primeiro, obviamente, eu saber o lado árduo da profissão, porque ninguém me contou, eu sabia, realmente era algo que eu vivenciei isso. E na época que eu trabalhava, eu tinha uma filha tem hoje, ela já era adolescente, mas na época ela tinha apenas 2 anos de idade. Então ela era um bebê. Então, deixar a filha pequena em casa e tudo mais. Quando eu me formei, eu já tinha uma segunda filha, na mesma idade, 2 anos e meio, 3 anos. E eu pensava, não quero isso. Eu não quero ter que deixar elas e trabalhar sem horário para sair, sem horário para voltar, perder o crescimento delas, enfim. Então, aí eu fiz outros planos, né? Vamos dizer que Deus mudou os planos um pouco, porque eu me dediquei, começou a surgir uma vontade, né, de trabalhar com cestas de café da manhã. E tinha, assim, uma matéria no curso que era justamente destinada a café da manhã e lanches, né? E lá falavam sobre cestas de café da manhã, né? Que é um serviço que é comum, né? Mas não é normal de encontrar lojas de cestas de café da manhã, lugares especializados. E quando tem, são muito bem remunerados. Sim, é um trabalho que as pessoas veem dedicação, veem a diferença, vê valor, né? Essa é a palavra. Então eu decidi trabalhar com cestas de café da manhã, para justamente conseguir conciliar a maternidade com a profissão que eu tanto amava, né? Que era a área da gastronomia. Gostei muito realmente para nivelar um nicho que eu queria trabalhar realmente. E até então, depois de tudo isso, depois dessa decisão, eu resolvi encarar isso como de fato um negócio. E hoje, depois eu iniciei o meu trabalho com cestas de café da manhã em 2021, e hoje
eu consegui, em 2025, abrir eu sempre falo, né, a minha primeira loja física. Creio eu que estou declarando muita coisa aí, que seja a primeira de muitas, mas é um passo de cada vez, um aprendizado de cada vez, e é muita coisa para ser transformada ainda. Então voltei agora a gravar para o YouTube e vou continuar aqui. Espero realmente que vocês queiram acompanhar, queiram aprender, porque eu estou aqui não para ensinar com arrogância e dizer que eu sei mais, não, pelo contrário. Estou aqui somente para compartilhar experiências, assim como compartilhei lá no passado, como é que era estudar gastronomia e EAD, como é que foi para mim. Eu quero compartilhar agora essa segunda fase. E realmente teve, o que eu acho mais interessante, quando você começa a se conhecer, e agora observando, conversando agora aqui, isso aqui não tá, nem planejei falar sobre isso, que quando eu passo por grandes transformações, primeiramente vem vergonha, silêncio, não vou saber o que falar, vou ter vergonha do que eu estou passando no momento. Parece que algo que eu estou fazendo, eu começo a imaginar se eu deveria fazer algo X e por fim eu não faço e eu fico com vergonha disso. Mas depois que passa essa tormenta, eu consigo analisar e olhar distante, né, com outra perspectiva e entender e tirar aprendizado dessas coisas. Quando eu terminei a minha faculdade, que eu estava gravando vídeo para o YouTube, me dediquei, gravei e eu vi que tinha muitas pessoas vibrando, querendo entrar pro curso e coisa e tal, me procurando, pedindo ajuda, conselho, ajudando, sabe? Eu senti que eu estava sendo usada para isso, né? Eu senti que, nossa, que bom que eu estou recebendo direcionamento, mas depois eu pensei, essas pessoas não queriam saber se deu certo. E eu estava à deriva, eu não sabia o que fazer. Então foi um momento assim que eu fiquei, nossa, e agora? Como é que eu vou chegar a falar para as pessoas que eu não quero seguir? Que eu não vou trabalhar num restaurante gastronômico, que eu não vou me dedicar 12, 14 horas do meu dia, né? Que poderia estar com a minha família, com as minhas filhas, para mim estar numa cozinha, como eu falei, sendo humilhada assim, limpando o chão, tirando lixo, lavando muita panela. Diploma muitas vezes não vai valer de nada nesse momento. Não vai. Michelle, mas a gente tem chance de crescer, com certeza. Com certeza, mas se você não ter dedicação, não ter humildade e respeitar uma hierarquia dentro de uma cozinha, não vai adiantar de nada. Você vai se frustrar nos primeiros meses. E detalhe, no salário é daquele jeito. É muito trabalho, muito suor, muitas queimaduras para ser muito pouco remunerada. Mas a questão nem era o dinheiro, a questão realmente era o tempo de qualidade que eu queria pra minha vida, né? No caso eu escolhi a maternidade, mas eu não desisti de correr atrás dos meus sonhos, correr atrás da vocação que eu acho que todos nós temos, né? No propósito de Deus na nossa vida. E falando em Deus, eu não posso vir aqui falar para conversar com vocês, falar uma experiência, sem dizer para vocês que sim, teve um mover do Senhor muito. Então, além de eu crescer profissionalmente, intelectualmente, principalmente foi o espiritual. Ele cresceu junto, me ensinando, e agora esse ano 2025, como eu decidi abrir uma loja, foi um momento muito explosivo, foi um momento muito de mover. A princípio sim, eu sempre falei, nossa, foi Deus que me colocou, foi Deus que me orientou, foi Deus que me levou e fez tudo acontecer, as portas se abriram, e já cheguei também a ficar na dúvida que não era Deus, que era uma cilada do inimigo e eu caí. Mas, entre dúvida e outra, uma coisa que deu certo ou que não deu, hoje eu entendo. Mesmo que não tenha sido Deus, tenha sido uma cilada do inimigo e eu caí, eu acho que o nosso Senhor, Ele não permite que nada nos cause dano ou prejuízo. Então, independente da situação, assim vamos tirar um aprendizado. E claro que se foi Ele, talvez eu deixei um pouquinho meu orgulho subir a cabeça, eu achar que já tinha ganhado o jogo, né? Game over, ótimo, tá tudo certo. E não tá tudo certo, não, porque eu não fui humilde o suficiente para aprender a ouvir as instruções dele. Isso daí são assunto para outros vídeos também, que
que eu vou vir falar aqui nesse canal, com certeza, sem sombra de dúvidas, conversar um pouquinho com vocês e falar o quão espiritual esse mundo é. E isso influi diretamente nas nossas decisões, no nosso jeito de agir. E quero compartilhar isso também. Mas a princípio, hoje, esse vídeo aí para falar com vocês que eu estou em processo. Estou em processo realmente de aprender a lidar com o negócio. Apanhei muito, vou compartilhar com vocês. Vou compartilhar. Até eu decidi gravar esse vídeo. Vai ser um vídeo curto, enfim, mas até eu decidi gravar esse vídeo para conversar com você e falar, ser resumo, né? Foi só um resumo. Eu me calei mesmo e orei. Só orava muito. E, ai gente, é tanta coisa pra contar, é tanta coisa. Mas eu quero que você esteja aqui comigo e eu quero compartilhar com você. Eu quero compartilhar mesmo e Deus abençoe, que Ele me faça coisas grandiosas para toda a honra e glória dEle. E você vai ficar sabendo, você vai ver milagres acontecerem. Então, a princípio, só esse resumo, contando para vocês que eu não segui o ramo da gastronomia, eu não estou trabalhando em um restaurante, eu não me dediquei, eu não abri um restaurante, mas eu estou tentando abrir um negócio. Hoje eu tenho uma loja física, já trabalho há 4 anos com cestas de café da manhã, e cada dia é um aprendizado, e eu vou compartilhar aqui com vocês. Então é isso, abraço pra vocês, até o próximo vídeo. Eu prometo pra vocês que eu vou trazer muitos vídeos e quero ajuda também, então vamos lá nos comentários, deixa o seu like aí, né, pra me motivar a continuar aqui, e deixa nos comentários ideias de vídeos, curiosidades, perguntas, enfim, pra gente possa trocar uma ideia, conversar, trocar experiências. Estou aqui somente para ajudar e compartilhar, e espero que Deus me use para te ajudar também, te direcionar e muitas vezes mostrar um caminho que a gente fica perdida. É normal, tá? A gente não... É normal mesmo ter dúvidas, ter medos e muitas vezes a gente só quer uma direção. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se essa nova fase desse canal vai fazer sentido para você, fica aqui comigo, compartilha com quem precisa ouvir, né? E eu vou ter o maior prazer mesmo em estar sendo instrumento na mão de Deus para mim poder te orientar, te ajudar, te aconselhar e trocar ideias, tá bom? Abraço, beijo, fiquem com Deus.